Então, gente, teologia do Antigo Testamento. Aula passada nós concluímos a era pré-monárquica e adentramos na era monárquica, a partir da página 77. Eu fui um pouquinho mais além na aula passada da 77, na verdade eu parei na 78, mas como está pertinho ali, eu vou relembrar alguns conceitos com vocês da era monárquica, tá? Então, olhem ali na apostila para a página 77, era monárquica, ok? Quero saber quem vai ganhar o livro hoje. A disputa entre o Rafael e a Patrícia está acirrada, tá assim a disputa, vamos ver, né? Vamos ver quem vai, né? Francisco, você não quer mais. Não perca a fé, irmão, esperança, né? Quem espera sempre alcança. Amém, gente? Então, eu falei na aula passada que o que todas essas eras têm em comum, né, é a promessa de Deus lá ao patriarca Abraão. Essa promessa está em Gênesis 12, 2 e 3, que nós lemos, inclusive, de novo na aula passada, né? E em síntese, ela é uma promessa feita a um homem já de uma certa idade, cuja mulher desde moça era estéril, né? De que eles teriam uma descendência inumerável. Eu nunca me canso de admirar o senso de humor de Deus, né? Deus chega justamente para alguém de idade avançada, cuja mulher nunca gerou filhos, nem quando moça, né? Imagine então quando idosa, e promete uma descendência inumerável para abençoar todas as famílias da terra. E aqui a era monárquica, vocês vão percebendo que à medida que essas eras vão avançando, isso vai, assim como que um facho de luz, se ampliando, né? Então, de fato, a palavra aqui é ampliação da promessa de Deus a Abraão, através do quê? Do principal foco dessa era, que é a aliança davídica. A aliança davídica nós lemos lá em 2 Samuel 7, né, do 12 ao 16, e em síntese é a promessa de Deus a Davi, que a sua linhagem continuaria no trono, né, através de Salomão, e posteriormente, haja o que houvesse, acontecesse o que acontecesse, até isso culminar com o rei por excelência, né? Com o rei eterno, né? Que é o Messias. E aí nós vamos lembrar lá daquilo que Deus havia anunciado pela primeira vez como evangelho, né? A Adão e Eva. Esse Messias então é o fruto do ventre da mulher, que esmagou a cabeça da serpente e foi ferido pela serpente no calcanhar, né? Foi ferido para nós não precisarmos ser feridos, né? Nós, aqueles que nos arrependemos e nele cremos, sejam judeus ou gentios, né? Então, lembram que eu sempre falei, à medida que nós fomos estudando de uma era para outra, né, que o pessoal olhava, todas essas eras tiveram os seus representantes, vamos dizer assim, né? Até o momento em que isso se amplia de uma única pessoa para um coletivo, que é quando surge então não mais um indivíduo que iria representar os homens, né, diante de Deus e trazer da parte de Deus para os homens, mas sim levanta-se uma nação sacerdotal, que é a nação de Israel, né? E eles sempre vão naquela expectativa, né? Então você vê que quando nasce lá o Caim, em Adão e Eva já há uma expectativa, né? Vai que é esse, né? Mas não era, né? E assim vai indo de geração em geração,
os descendentes lá de Sete têm a mesma expectativa, os descendentes de Noé, e por aí afora, né? Então essa expectativa continua. O que eu quero que vocês entendam é que a visão profética, o entendimento profético deles era parcial. Eles não conseguiam enxergar assim tão a longo prazo. Nós também não conseguiríamos. Hoje conseguimos, porque nós olhamos, né, para trás. Então nós já temos séculos de história de Israel, que nós podemos olhar para trás e dizer: aquilo que estava lá em Gênesis cumpriu aqui, aquilo que Deus falou lá aconteceu acolá e tal. Mas eles não, talvez com exceção de Davi, que além de rei também foi sacerdote e profeta. E eu acredito que de todos da antiga aliança foi assim o que mais longe enxergou o Messias. Você vê muito isso nos salmos messiânicos, por exemplo, né? Mas ainda assim de uma forma limitada, né? Então a promessa aqui da aliança davídica é que esse trono de Davi ia se estabelecer como uma única linhagem, né? Iria se perpetuar até o governo do Messias. E nós precisamos entender isso, Carol, não só no aspecto assim, Jesus veio e, né, inaugurou ali na sua primeira vinda, na sua encarnação, ele já inaugurou o reino, né? Não, mas nós precisamos entender isso até em termos escatológicos, né? Quando por ocasião da sua segunda vinda, ele inaugurar lá o milênio, né? E a partir daí então desenvolver-se aquela realidade de governo eterno do Messias. Então nós estamos falando aqui de algo que tem um alcance eterno, né? E tem sentido isso, Francisco, por quê? Porque olha, se nós temos um rei eterno, se entende que o seu reino também é eterno. Inclusive foi isso que Deus falou, por exemplo, ao profeta Daniel, de um reino que jamais teria fim, que é o reino messiânico, né? Então só que esse reino hoje, nós experimentamos ele numa esfera espiritual, mas ele se consumará completamente também numa esfera política, numa esfera física, numa esfera terrena, por ocasião da vinda do Messias. Amém? Eu aconselho vocês a darem uma moralzinha lá para o meu canal no YouTube, A Verdade em Destaque, e separarem um tempo para assistirem ali as 6 ministrações, né, do arrebatamento e o anseio pelo dia do Senhor. Eu estou ministrando ainda, né? Esse fim de semana deu uma folga aqui para a igreja, né? Aí a pastora entrou com uma mensagem muito abençoada, assim, mais devocional, né? Que os irmãos também já não estavam mais me aturando, né? Mas é importante os irmãos saber, sábado agora eu volto. Nosso culto esse fim de semana vai ser sábado, então sábado eu volto, e volto com tudo, né? Mais milenar do que nunca, né? Então assim, assistam essa série de mensagens, né? Porque ali eu trago isso de uma forma fundamentada na história da igreja, na história da teologia e na exegese de passagens bíblicas relevantes, importantes com relação a esse tema, tá? E por favor, em nome de Jesus, dê o like, tá? O like é muito importante, tá? Então, sem like é complicado, né? Então tem aquele diagrama ali, tá? Que eu trabalhei com o pessoal na aula passada, e eu falei até o seguinte: se vocês entenderem essa figurinha aqui da apostila, vocês entenderam tudo da era monárquica, né? Por quê? Porque esse conceito do reinado messiânico, do reinado eterno, da continuidade, tá? Você vai dizer, tá, mas grande coisa, continuidade, grande coisa para nós que vivemos num contexto ocidental, né? Pós-moderno,
e não sabemos nem de perto o que é viver numa monarquia. Agora, para quem vivia no contexto do Oriente Médio, né, aí há milênios atrás, né, e numa região instável politicamente, militarmente, como era ali a Palestina, né, o cara conseguir governar de repente até a sua morte já era assim um recorde. Eram muito poucos que conseguiam fazer isso, ou passar a dinastia para um filho e tal, né? Então havia muita troca de rei, troca de dinastia e uma dança das cadeiras politicamente muito grande naquele contexto e naquela região, sobretudo, né? Então, de repente, assim, Deus pegar e eleger, através de uma aliança, um cara chamado Davi, que tinha tudo para não ser e acabou sendo, e ainda prometer para esse cara que vai manter a dinastia dele no poder, no trono, perpetuamente. Tinha que ter muita fé para acreditar nisso, tinha que ser muito de Deus, né? E você vê assim que logo depois que o Salomão morre, né? Quer dizer, o neto de Davi, que é o Roboão, já faz besteira lá e já tem a divisão do reino, mas ainda assim Deus mantém a dinastia, a casa de Davi no reino do sul, no reino de Judá, né? Aí depois tem todo aquele contexto da Babilônia, né? Primeiro a Assíria lá que vai ao reino do norte, depois a Babilônia que vai ao reino do sul. Tem todo aquele contexto que eles são espalhados por todas as nações que integravam ali o Império Assírio, e aí o povo do norte, as tribos do norte meio que desaparecem na história. Depois vai o pessoal com a Babilônia, né? E aí tem toda aquela situação depois do retorno com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, com Josadaque, né? E aí, quer dizer, tem todo aquele momento de reconstrução, né? Aquele momento profético também, de muita atuação dos profetas, né? Mas Deus mantém, né? Quer dizer, Deus mantém a chama acesa, Deus mantém, os traz de volta, os restabelece como povo, como nação, né? Tem todas aquelas turbulências políticas do período interbíblico, tem todas aquelas manobras políticas ali da dinastia dos descendentes lá dos Macabeus, que foram os reis asmoneus, né? Depois vem todo aquele pessoal lá de Herodes, né? Podre, né? Aquilo ali era política podre, né? Mas Deus governando a história. E aí daqui a pouco, né, no tempo certo, de onde menos se espera, vem a consumação da promessa, que é a encarnação do rei Messias. Né? E você vê que Deus, ele continua sendo fiel, né? Porque depois no ano 70 tem a destruição de Jerusalém, depois no ano 136, se não me falha a memória, acaba definitivamente o Estado judaico, que eles chegam a passar o arado ali, arrancar os alicerces do templo e passar um arado ali, né? E aí acaba o Estado judeu, e isso só vai voltar a ser nação em 1948. E hoje eles estão aí, né? Não numa monarquia, né? Mas num parlamentarismo, né? Mas o Messias voltará, e voltará para eles, e restabelecerá a monarquia da casa de Davi. Então, assim, eu estou fazendo um comentário assim, muito por cima, assim, de milênios de história, né? E você vê que Deus, é isso que eu quero que vocês entendam, tá entendendo? Deus se mantém firme ali no que Ele prometeu, no que Ele falou, no que Ele aliançou, entendeu? Vai século, vem século, vai governo, vem governo, a história dá um monte de reviravolta, mas Deus vai voltar. Na verdade Ele nunca saiu, né? Ele vai, na verdade, continuar mantendo-se
na linha que Ele estabeleceu. Amém? Você perdeu a chance de dar uma glória a Deus, mas tudo bem. Então é o auge disso, né? É o reino milenar, tá? Eu não sei se eu mandei vocês sublinharem, mas se não mandei, mando agora. Sublinhe ali, ó, o Messias, o maior descendente de Davi. Em cima ali, antes de nós olhar o diagrama, no finalzinho da frase, ali em cima do diagrama, tá? Então quem é o maior descendente de Davi? Não é Salomão, é Jesus, é o Messias. Então esse diagrama aqui, promessas de Deus, né, a Davi, né, é o texto de 2 Samuel ali, capítulo 7. Quais são essas promessas? Primeiro, um filho vindouro o sucederia, estabeleceria o reino. Segundo, esse filho Salomão construiria o templo e não Davi, né? Então a figura do templo aqui é muito, começa a se tornar de fato muito relevante, muito importante, né? Terceiro, o trono desse reino seria para sempre estabelecido. Quarto, o trono não seria tirado, ainda que Salomão fosse castigado. Quer dizer, mesmo se os teus descendentes se afastarem de mim, que foi o que aconteceu, né? Ainda assim eu restabelecerei. Por quê? Porque o compromisso de Deus é com a palavra dele, né? Então Deus não volta atrás em palavra que Ele falou, ainda que o homem, né, desalinhe, mas Ele vai continuar no que Ele falou, e lá na frente Ele vai alinhar isso de novo, né? A casa de Davi, seu trono e reino seriam estabelecidos para sempre, a quinta bolinha. Então são esses 5 aspectos aqui. Entendeu isso aqui? Entendeu toda a era monárquica, ok? Bom, aí nós demos uma olhada ali no outro diagrama, que é 2 Samuel 7,16, né? É as bênçãos de Davi continuando através de Salomão, tá? Então o texto ali, ó, 2 Samuel 7,16, lá em cima do quadrinho, né? Quanto a você, a sua casa, o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre, né? Então o primeiro aspecto deste versículo, a expressão casa. Casa aqui não é casa de habitação, mas casa no sentido de dinastia, né? Então a linhagem seria contínua e resultaria no Messias que iria reinar na terra. Segundo, reino. Reino aqui é uma esfera de governança, tá? Por que eu quis salientar isso? Porque nós, por vivermos no contexto da igreja e experimentarmos assim praticamente quase só no aspecto espiritual, a gente não tem muita ideia de reino político ainda, mas temos que ter. Então, por exemplo, tá? Quando a igreja faz uma movimentação e ela não é a esfera política ainda, mas ela faz uma movimentação, por exemplo, num contexto de eleições, e influencia a esfera política, ela não está errada. Por quê? Porque ela está trazendo o reino numa esfera política, só que ela está fazendo isso numa escala micro. Agora, quando chegar o milênio e o retorno do Messias, aí isso é uma esfera macro. Então a igreja não vai ser só igreja, ela vai ser também o Estado, o governo. O projeto do Êxodo. As leis para estabelecer uma sociedade sócio-política e religiosa. Isso é a teocracia. Hoje nós experimentamos uma teocracia espiritual, assim, né? Cristo está no seu alto sublime trono, né? E na pessoa do Espírito Santo,
pela constituição do reino, que são as escrituras, ele governa sobre nós, sobre a igreja, né, e tal. Mas a gente entende isso no sentido de influência, né? Mas não é só nesse sentido que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala de reino do Messias, é político. Na verdade, é muito mais político do que espiritual. Então vocês percebem, eu acho que vocês não sacaram ainda o que eu estou querendo dizer. Vocês percebem como é diabólico então esse discurso que a igreja não pode ou não deve se envolver na esfera política? Eu não estou dizendo que a igreja vai virar um partido, tá? Não estou dizendo que a igreja vai virar um comitê eleitoral, mas esse discurso que eu tive por muitos anos, não, a igreja não se envolve com essas coisas, não. Isso é diabólico, sabe por quê? Porque quem está por trás disso? O que está por trás disso? O que está por trás disso é o seguinte: é uma ideia, a ideia por trás disso, tá? É tentar fazer a igreja viver dissociada ou alienada da esfera de poder. E a quem interessa que a igreja não exerça? A quem interessa que a igreja viva alienada do conceito, da esfera, da noção de poder? O diabo. Porque se nós estivermos alienados da esfera de poder, quem estará dominando a esfera de poder? Alguém estará. O diabo. Aí você vai dizer, tá, mas por que Deus quer que a igreja também se envolva nessa área? Porque isso, Patrícia, já é uma espécie, não deixa de ser uma espécie de treinamento. Então nós já vamos treinando, nós já vamos influenciando com o sal da terra, com a luz do mundo, com os princípios do reino. Nós não vamos virar um partido, nós não vamos virar um comitê, mas nós vamos ter pessoas que representam os nossos valores, que defendem os nossos interesses, que têm, irmã Joias, um chamado para mover nesta área, e aí a igreja então os coloca lá, né? E não é só colocar, né? É discipulá-los lá, os coloca, os acompanha, né? Os mentoreia e também os cobra. Que é o que nós fazemos, por exemplo, aqui a nível de cidade, né, com os guardiões, com o nosso vereador, né, o pastor Irineu. Nós o colocamos lá, nós o acompanhamos, né, o mentoreamos como um colegiado, né, apostólico de unidade, né, e nós também o cobramos quando é necessário. Tem dificuldade? Tem. Tem entrave? Tem. Não conseguimos realizar ainda o que se pensava que poderia se realizar? Não. Mas, pelo menos, temos alguém. A gente precisa entender que essa esfera política, ela também não é uma coisa do dia para a noite, ela é uma caminhada. Entendeu? Um vereador, além de se eleger, um prefeito, além de se eleger, um deputado, além de se eleger, isso é uma construção política. Então não é um primeiro mandato que você vai botar uma pessoa lá e de repente o cara vai corresponder assim, ó. Por quê? Porque tem todo um jogo que tem que se aprender a jogar, essa é a verdade. E é possível jogar o jogo, Francisco, sem se sujar. É possível, é difícil, mas é possível, entende? Só que quando você entra por esse caminho de querer jogar o jogo político sem se sujar, o que vai acontecer? Os sujos vão fazer de tudo para impedir você de caminhar. Então não é que é impossível, né? É que é mais difícil. Então eu vejo lá, né, o nosso vereador, às vezes para ele dar um passo, 2 passos é um parto, é uma briga. Por quê? Porque tem um monte, né? Tem 10, 12, 13 lá do outro lado que estão segurando o cara. Só que é aquilo, isso é uma primeira legislatura, né?
Então, tipo assim, numa segunda nós o colocando de novo, numa terceira nós o colocando de novo, o que vai acontecer? Pode ter certeza que a desenvoltura será maior, já se sabe como é que é o jogo, já se sabe quais os botões se aperta, já se sabe em quem confiar, em quem não confiar, por onde ir, por onde não ir, né? Aí as coisas começam a caminhar. Entendendo que ainda mais nesse nosso sistema político, tá? Ainda nós temos uma outra dificuldade, que é esse negócio muito participativo, né? Democracia nem sempre é tão bom como a gente pensa, né? Então o que acontece? Nós vivemos num sistema tipo assim, que um poder depende do outro, né? Então é o que eu falo para o pessoal, não adianta nós eleger um prefeito alinhado com a igreja e a gente olhar e de repente na Câmara de Vereadores, na próxima legislatura, nós vamos ter 10 vereadores que são oposição, que são contra o que a igreja defende, o que a igreja pensa, o que a igreja quer. Por quê? Porque aí o nosso prefeito não vai conseguir governar. Tudo que ele mandar para lá, os caras vão votar em bloco e vão barrar. Então a igreja precisa amadurecer, os líderes da igreja precisam ensinar os irmãos essas coisas também, é o que eu tenho feito aqui no meu contexto, que é a restauração, né? Para o próximo voto que a gente for, a gente votar bem, não só a nível municipal aqui no executivo, mas também a igreja eleger um legislativo. Por quê? Porque essas coisas têm que andar juntas, né? Hoje nós temos esse problema a nível federal, né? Nós temos um presidente que bem ou mal é alinhado com coisas que a igreja defende, mas nós temos um Congresso e um Senado que a maior parte dele é o quê? É de viés esquerdista. E aí, né? Assim, eu não morro de amores pelo, né? Mas é o que temos para o momento. Continuo preferindo ele do jeitão lá que ele é do que a esquerda, né? Só que assim, o cara não consegue governar. Por quê? Porque tudo que o cara vai fazer, os caras barram, os caras complicam, os caras atrapalham. Você pode perceber, entende? Então o que nós temos que fazer? A igreja tem que começar a usar a inteligência, né? A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, a usar a inteligência de Cristo para as coisas desse mundo aqui, dessa vida também, porque essas coisas também nos dizem respeito, né? Tem gente que acha ruim às vezes, né? O professor fica falando isso na aula, o pastor fica falando isso no púlpito, né? Só que é aquilo. Aí de repente aparece uma lei por aí, né? Querendo fazer o filho de vocês ou o neto de vocês usar um banheiro multigênero, por exemplo. A pastora estava vendo isso hoje na internet, né? Aí o pessoal berra, né? Ai, pastor, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Eu acho engraçado que aqui na minha igreja, justamente aqueles irmãozinhos que quando eu falo de política acham ruim. Aí acontece uma coisa lá na escola onde o filho, o neto estuda, né? Aí vem desesperado para mim. O que nós vamos fazer? E eu sempre digo a mesma coisa. O que vocês vão fazer? Votar certo na próxima. É isso que vocês vão fazer. Então é uma questão que a igreja tem que amadurecer nisso. E você está me olhando com essa cara pensando, mas o que isso tem a ver com teologia? Tem tudo a ver com teologia, porque eu estou falando aqui para vocês que o troço vai ser físico, vai ser político. Então tem tudo a ver. Quando Cristo vier estabelecer o milênio, fisicamente, politicamente, ao pé da letra, Ele espera que a igreja já tenha essa mentalidade politizada. Terceiro, trono, autoridade e poder do rei em seu governo, tá? Então trono não é uma cadeira que o rei senta, apenas. O trono fala da autoridade do rei, né? E quarto, ali para sempre o direito de governar nunca será tirado da família de Davi, cujo governo nunca cessará na casa de Israel. Bom, então quando nós examinamos o cumprimento inicial da promessa aqui que Deus fez ao Davi, nós vamos entender a natureza do cumprimento final da aliança. Então muitas vezes na escritura é assim, né? Para entender o fim a gente tem que examinar o começo, né?
É o que eu estava falando para o Rafael aqui no início da aula. Eu sempre falo isso há muito tempo para vocês, né? Não é só estudar teologia. Por isso que o nosso curso é mais longo, por isso que o nosso currículo é maior, por isso que as nossas apostilas são diferentes. Porque não é só estudar teologia, tem que ter uma noção da história, né? Tem que ter uma noção da literatura. Esses dias eu comprei um material que é uma análise de toda a Bíblia, mas como literatura, estilo literário. Você vai dizer, mas professor, que serventia tem estudar um negócio desse? Faz toda a diferença. Por exemplo, eu estou ministrando, falei para vocês assistirem no YouTube, né? Estou ministrando sobre escatologia. Você não entende o livro do Apocalipse se você não entender o estilo literário apocalíptico, que é diferente do estilo profético. Então o Apocalipse é um livro que tem história, profecia, né? Mas não é um estilo histórico e nem profético, é um estilo próprio dele, que vai aparecer em outros trechos de outros livros da Escritura. E a chave para entender esse estilo literário até nem é muitos livros canônicos. Aí eu vou ler lá os apócrifos apocalípticos, que tem um monte de livro apócrifo apocalíptico. Por que eu vou ler esses livros? Não é para tirar a doutrina, porque eles não servem para a doutrina, mas o estilo literário deles influenciou a cabeça de João quando recebeu de Jesus as revelações e começou a escrever aquilo. Entende? Então é uma série de coisas para você interpretar. Por isso que a gente vê por aí umas pregação, uns estudo bíblico, umas escola dominical, umas interpretação da Bíblia, que muitas vezes até as pessoas que nem têm formação teológica olham e dizem, nossa, que troço mais sem pé nem cabeça. Por quê? Porque às vezes o irmãozinho está ali cheio de boa vontade, até tem uma noção teológica, né? Mas não entende nada de estilo literário, de história de Israel, de história da igreja, de história da doutrina, de nada. E isso faz muita diferença. Olha a cara de vocês estão me olhando com uma cara que diz assim, nossa, professor, então eu vou ter que estudar muito ainda. Vai. Se você quiser ensinar certo as pessoas, se você quiser interpretar certa a Escritura, se você quiser fazer as coisas certas, vai, mas meu irmão, é o preço. E alguns de vocês, o outro lado do cérebro, estão pensando assim, nossa, então tem tanta gente por aí ministrando, que é um perigo, né? Porque ele domina, ou ela domina parcialmente. Tem uns que não dominam nada, né? Mas tem uns que dominam parcialmente a Escritura. E aí é um perigo. Porque assim como ele pode ser muito feliz numa ministração, num estudo bíblico para a igreja, ele também, ou ela, pode ser muito infeliz se for se meter a entrar numa área mais profunda das Escrituras. Então, meus queridinhos, torrar a pestana estudando, gastar o joelhinho orando, né? Dedicação é o nome do jogo. Só que aquilo, nada paga, né? Você ministrar para as pessoas numa escola dominical, numa célula, num domingo, né? Eu sei porque eu vivo isso, tá? Não vou dizer que eu não erro, eu erro também, porque eu sou humano, né? Claro. Mas assim, nada paga essa segurança, irmã Joia, de você ministrar a Escritura assim, você está certo, sabe, Carol? Você está certo assim, que aquilo que você está falando para as pessoas está correto. Você tem certeza que aquilo, sabe, que aquilo é a verdade, que aquilo está correto. Por quê? Porque você seguiu o caminho.
entende? Então você ministra com segurança, e não é só para ministrar, até o seu devocional, entendeu? Você está lendo uma coisa, Deus está falando com você, mas você sabe, entendeu, Eliane, que aquilo ali não está distorcendo o texto, não é uma viagem da tua cabeça, né? Por quê? Porque você tem as ferramentas para entender corretamente a Escritura. Amém? Isso nos parece muito longe, gente, da nossa era. Infelizmente nós vivemos uma geração muito superficial. Mas isso, se você pegar a história da igreja, a história passada da igreja, tá? Durante a maior parte da história da igreja, isso não foi novidade para a igreja. Se eu estivesse lá na Idade Média falando isso, eu ia estar chovendo no molhado, entendeu? Na Idade Antiga, né? Se eu estivesse falando isso em 1700 e pouco, 1800 e pouco, o pessoal ia dizer, tá, fala uma coisa que a gente não sabe. Por quê? Porque existia uma cultura de estudo na igreja. Então os irmãos, eles eram discipulados, eles eram ensinados. Os pastores, os líderes, os ministros, eles eram fortes na doutrina, entendeu? Fortes na doutrina, né? Então a igreja era robusta doutrinariamente, né? Eu me lembro de uma frase muito interessante. Tem um movimento chamado os Irmãos Unidos de Plymouth, né? E eu falei disso nos meus sermões sobre o arrebatamento. Olha só, até disso eu fui falar, né? E esses Irmãos Unidos, eles tinham uma cultura de estudo assim, ó, sistemática, diária da Bíblia, né? E o líder deles lá, o John Nelson Darby, né? Apesar de eu não seguir a linha teológica desse cara, tá? Mas assim, todo mundo tem alguma coisa de bom, né? Então o John Nelson Darby dizia o seguinte: pegue qualquer um dos irmãos, né? Qualquer um dos nossos irmãos, e coloque ele para debater, né, com um arcebispo da igreja anglicana, e vamos ver quem ganha. Igreja anglicana, né? Era a igreja oficial da Inglaterra. Pegue qualquer irmão, coloque ele para conversar sobre a Escritura com um arcebispo da igreja anglicana, e vamos ver. Por quê? Porque os irmãos eram robustos na doutrina. Todos os irmãos, não era só os líderes. Você está entendendo? Francisco está até roendo as unhas. Você está entendendo o tamanho do desafio? Porque hoje nós vemos uma geração que de repente você olha líderes falando esse tipo de bobagem, né? Que a formação teológica não é importante, né? Que é muito estudo na igreja, para que tudo isso e tal, né? Enquanto que nós temos uma igreja no passado que não só os líderes, todos os irmãos eram fortes. Todos os irmãos eram ensinados. Teologia naquela época não era coisa de sala de aula, era coisa do púlpito. Então temos que resgatar isso, irmãos, e começa com nós, né? Não adianta nós criticar quem não quer estudar, não gosta de estudar, desvaloriza o estudo bíblico na igreja, o estudo teológico. Não, nós temos que estudar e mudar a partir de nós. O próprio conceito de escola dominical era ensinar a palavra no idioma local, no contexto, preparar a própria contexto social, para sair do estado de ignorância, da Escritura, não ensinando. Claro, é isso aí. Então, gente, olha que legal. O trono de Salomão foi literal e político. O trono do Messias será literal e político, além de espiritual. Vocês estão vendo, Patrícia, como o fato de ser político não anula o espiritual. Então isso é uma dica para quem? Para nós, né? Eu não vou, né? Eu não vou apoiar o irmão tal, porque ele vai lá, vai se corromper. Não, ele vai se corromper se ele quiser. Não, é porque isso é do mundo.
eu sou espiritual. Não, mas o governo do Messias, você quer mais espiritual que o governo do próprio Jesus em pessoa? Não tem. E ele vai chegar um dia que será político também. Gente, a política é uma atividade altamente espiritual, tão espiritual que as trevas procuram fazer aliança com eles de tudo quanto é jeito, não é assim? Quantos políticos aí da cidade você conhece que fez aliança com as trevas? Você acha que é por acaso isso? Deus jurou que a linhagem de Davi continuaria, que ele teria um descendente governando sobre os reis da terra. Uau, ele é rei dos reis. Amém. Crente aí dando amém. Já outros salmos antevêm o estabelecimento do reino messiânico. O Salmo 110 revela o Messias subjugando as nações, antecipa o juízo divino dos reis. Olha ali, Salmo 110, versos 5 e 6, vamos ler. O Senhor, à sua direita, no dia em que se irar, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. Gente, isso aqui é forte, hein? Quer dizer que esse reino vai ser estabelecido politicamente debaixo de guerra. E o governo subsequente do Messias, Salmo 110, verso 2: o Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. E quem é o cetro de Sião? Quem é o cetro do poder que vem de Sião? É a própria autoridade messiânica. Então puxa uma flecha aí e escreve do lado, né? Qual é a autoridade de Jesus? É a autoridade messiânica. Amém? É a autoridade messiânica. A autoridade de Jesus é a autoridade messiânica. Vocês lembram lá quando o pessoal falava: nossa, esse não ensina como os escribas, os doutores da lei, ele ensina como quem tem autoridade. Então a gente lê aquilo ali de uma forma muito devocional, né? Ai, aleluia, olha, autoridade porque é Jesus. É autoridade porque ele fazia milagre. Tudo bem, os milagres eram um sinal, né? De fato, ele é Deus encarnado, né? Mas essa autoridade que eles estão falando aqui é uma autoridade também de governo. Tanto é de governo que tem um episódio que eles querem fazer no rei, lembra? Tanto é de governo que quando os sábios do Oriente vão lá, o Herodes já fica com a orelha em pé, diz: opa, tanto é uma autoridade de governo que quando ele é mandado a Pilatos, qual é a acusação? A acusação era a única coisa que podia fazer sentido na cabeça de um romano, né? Esse cara aí está dizendo que é maior que César. Opa, aí não. Se eu fosse falar lá de Messias, Pilatos lá ia estar se lixando com o negócio de Messias, nem sabia o que é disso daí. Isso é coisa lá dos hebreus, dos judeus, entendeu? Tanto é que ele meio que tenta se livrar do abacaxi e manda lá para Herodes, lá da Galileia. Não é minha jurisdição, né? Rola o processo. Tá vendo o judiciário, né? Manda para outra instância, entende? Mas vocês percebem, o julgamento de Jesus é um julgamento político. A crucificação de Jesus é um evento salvífico, claro, né?
mas também é um evento político. É tão político que eles escrevem aquilo lá e pregam em cima da cruz. Este é o rei dos judeus. O que eles estavam querendo dizer com isso? E escreveram em latim, em grego e em hebraico. Aliás, em aramaico, latim e grego, né? Para que ninguém dissesse assim: ah, não entendi o recado. O que eles estavam querendo dizer com isso, gente? Estavam querendo dizer o seguinte, aí ó, o que acontece com quem quer dizer que é rei maior que César? Quer dizer, quer ser rei? Olha o que a gente faz com quem quer ser rei e não é César. Isso aí que acontece. E às vezes hoje a gente olha essas coisas na Bíblia e fica viajando assim. Interessante que só César tinha esse poder de reconhecer o reinado do rei. Exatamente. É um paradoxo. Mas ele explica, né? Porque ele vai dizer, quando Pilatos pergunta: tu és rei? Ele diz: o meu reino não é desse mundo. E você vê que Jesus já começa a jogar a peteca para eles, né? Porque ele diz assim: tu dizes que eu sou. Jesus é esperto. E tanto tu dizes que eu sou, ali tu dizes que eu sou, não é Pilatos, tu Pilatos diz, não, Pilatos representava Roma, tu Roma está dizendo que eu sou. E tanto disse que eu sou, que me matou e botou a placa escrita em cima dizendo que eu sou, mas não sou daqui. E eles nem se deram conta disso. Então, ao mesmo tempo que Roma manda um recado para todos que quisessem se insurgir contra o status quo, né, o estado vigente de coisas, ao mesmo tempo Roma também reconhece o reinado dele, mas não aqui. Amém, irmã Jonas? Aleluia, irmã. Começando a ficar do jeito que eu gosto. Então, começando a acordar, né? Chegado meio dormindinho hoje. Então, é isso. Toma um talagaço, irmã Jonas. Gente, isso aqui é legal demais. Então, menciona os inimigos conquistados. É Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Disse o Senhor ao meu Senhor, disse o Pai ao Filho. Como é que João ouviu? Assentado à direita. Direita, tá? Assim, ó, não viaja, tá? Não é que tem 3 tronos, né? Tá? Um homem de barba que é o pai, não viaja. 3 fala de perfeição, trono fala de autoridade, direita fala de poder. Tanto é que ao mesmo tempo que está sentado à direita também é um trono só, porque o João olha e vê um sentado no trono, né? Como que com a aparência de um cordeiro. Então, ao mesmo tempo que está à direita, está no centro, ao mesmo tempo que é o Pai, é o Filho, por quê? Porque é tudo Deus ali. A verdade é essa. Só que a questão aqui é o seguinte: até que eu ponha, quer dizer, reine aqui, né, com toda a autoridade da destra, com toda a força da destra, né, reine aqui com todo o poder, todo o teu poder, né? Enquanto isso, eu vou controlando a história. Eu gosto muito disso. Deus é o Deus da história. Vou subjugando os inimigos debaixo dos teus pés.
Onde estão os pés hoje? Onde estão os pés de Cristo hoje? Por que na igreja? Porque ela é o quê? Não é essa palavra que eu quero. A igreja é o que de Deus? Vivo de Deus. Ela é o que? O corpo. No corpo tem os pés. E quem é o cabeça? Cristo. E Cristo está onde? No seu alto sublime trono, mas o corpo está aqui. Então assim, governe com toda a força aqui, e eu, como Deus da história, vou conduzindo a história através do meu povo eleito, do meu corpo, da minha igreja, e a igreja vai conquistando territórios, e tudo aquilo que é inimizade contra Deus é colocado debaixo dos seus pés. Então, o que eu estou querendo dizer? Que não precisa esperar chegar milênio para isso acontecer. Isso já começa a acontecer agora. Aonde a igreja entra, o inimigo é subjugado debaixo dos seus pés. É a marchinha que eu canto na corrida da tocha com a minha equipe, lembra? Que eu tenho um sapato de ferro para pisar na cabeça do diabo. Aí, que eu digo é a igreja. Quer dizer, então aquela coisa dos irmãozinhos do reteté, pisa na cabeça, é bíblico? É profético, é apocalíptico. Talvez eles não tenham noção disso, mas é. Então, vemos uma ênfase parecida no Salmo 2. Deus estabelecerá o Messias sobre o Monte Sião a partir de Jerusalém. Ele governará toda a terra apesar da rebelião das nações ímpias. Então, as nações se rebelam contra ele, mas ele governa. Através também os profetas veterotestamentários aguardavam o cumprimento literal da aliança davídica por meio do Messias. Apesar da apostasia, o que é apostasia? Vocês lembram? Sublinha aí e puxa uma flecha. É o afastamento consciente da verdade. Eu sei qual é a verdade de Deus, mas conscientemente eu decido me afastar, me desviar, me desobedecer. Então eu apostatei. Então apostasia, afastamento consciente da verdade. Afastamento consciente da verdade. Tá? Então, olha lá, apesar da apostasia em Israel, eram promessas para um cumprimento futuro. Um filho seria dado a fim de governar sobre o trono de Davi. Isaías 9, 6 e 7. Olha aí, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pai da Eternidade. Ele estenderá o seu governo. Está falando o quê? Milênio. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça. Lembra o juízo, aquilo que vai esmagar os reis, as nações ímpias, né? Desde agora e para sempre. Então isso aqui é uma expectativa longínqua, né? O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ou seja, Deus é zeloso para fazer isso acontecer. Amém? Então tem gente que fica lendo isso aqui
no dia 24 de dezembro, que os homens costumam chamar de Natal, e não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Do que ele está falando aqui? Isso aqui é do governo messiânico, lá no milênio, essa passagem aqui. Tá? Bom, Isaías mencionou a justiça do governo do Messias. Olha Isaías 11, 4 e 5. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça e a verdade será a faixa na cintura. Quer dizer, como que será esse governo messiânico lá no milênio? Material, político, físico, né? Haverá justiça social. Então, justiça social não é coisa da esquerda, viu, gente? Eles se apoderaram desse discurso, eles roubaram esse conceito de nós, da igreja. E sabe quando que eles vão conseguir implantar a justiça social através da tão sonhada atuação revolucionária? Nunca. Por isso que o esquerdismo é uma utopia, porque é uma utopia, né? É uma visão assim que nunca vai se realizar. E a maior prova disso é que no decorrer da história eles sempre tentaram e nunca conseguem. A antiga União Soviética acabou, o muro de Berlim caiu, a escola de Frankfurt, ninguém mais dá crédito para aquilo lá. Fala que São Paulo está aí, mas também não vai longe. Também não vai longe. Então o que acontece? Você está entendendo como o negócio é espiritual e ao mesmo tempo é físico? É espiritual e ao mesmo tempo é político, é ideológico. Está entendendo? É teológico. Ai meu Deus, puxa uma flecha aí e põe aí do lado desse versículo. Escreve assim, ó. O negócio é ao mesmo tempo teológico e ideológico. O negócio é ao mesmo tempo teológico e ideológico. Entendeu, Francisco? Então, eles nunca vão conseguir realizar isso. Por quê? Porque isso é função da igreja. Acontece na América Latina e Central, porque eles não se apegam a esse período. O que acontece na América Latina, né, é a questão que eles não entenderam isso. Eles entenderam que isso é função da igreja, mas que para a igreja fazer isso, ela tem que usar as ferramentas do marxismo. E não, né, quer dizer, quem aqui trabalha com manutenção sabe, você tentando fazer um serviço com a ferramenta errada. Às vezes até a motivação pode ser nobre, né? Porque cuidar dos pobres tal é nobre. Mas quando você se alinha com movimentos de esquerda, com ideologias que não tem nada a ver e tal, não há compatibilidade, né, entre aquilo que é carnal e aquilo que é espiritual. Entende? Nossa, quer dizer, então não é eles que vão fazer la revolución, somos nós, a igreja. Quando Ademar de Campos cantou, né? Uma revolução de louvor, né? Está para acontecer, uma expressão de amor a Deus.
todo mundo há de ter. É o som do céu em nossas vidas, no poder do Espírito. Sei lá, nos anos 90. Sobre o som do inferno prevalecerá. E os irmãozinhos tudo cantando, dançando nas igrejas. Eu acho que o próprio Ademar não teve noção da onde ele estava indo. Porque essa revolução de louvor, né, é justamente isso aqui. O Evangelho é uma proposta revolucionária, radical, espiritual, mas também material, teológica, mas também ideológica, política. Já, mas ainda não, que num futuro, após a volta de Cristo, vai se consolidar plenamente e vai fazer a revolução mundial. Amém? Então, El Comandante nunca foi Fidel, nunca foi Che ou qualquer um desses fulanos aí, mas o comandante, o general, né? O líder é Jesus. Por isso que esses caras têm ficado doidos, ficaram endemoniados e acabaram morrendo. Uns foram mortos, outros se mataram, né? Por quê? Porque eles tentaram ser uma espécie de Messias para o povo. Você já percebeu isso? Hitler tentou ser um Messias, Che tentou ser um Messias, Fidel tentou ser um Messias, todo esse pessoal, tanto o fascismo como o esquerdismo, né? Mussolini tentou ser um Messias, tá? Porque fascismo e esquerdismo, eles andam juntos, tá? Um é fiote do outro, tá? E todos esses caras passaram, morreram, ou foram mortos, ou se mataram. Por quê? Porque eles tentaram usurpar um papel. Messias só tem um, e o nome dele é Jesus Cristo. Revolução só terá uma, e ela será no governo milenar de Cristo, para estabelecer esse governo. Entende? E aí tudo aquilo que tenta ser Cristo, sem ser de fato Cristo, vira o quê? Anticristo. E aí vem o apóstolo João, para ninguém dizer que eu estou falando heresia, que eu estou muito doido hoje, apesar que eu estou. Ainda vou tomar coca, imagine, né? Aí vem o apóstolo João e diz isso: filhinhos, já muitos anticristos saíram pelo mundo. E aí a gente lê e fica pensando em Nero, nesses caras aí, né? Foram também uns anticristos, mas não precisa ir lá no Império Romano para ver anticristos aí, né? Vai na Revolução Cubana que tu vê. Vai do regime nazista, né? No regime, como Stalin foi uma espécie desse tipinho aí também. O baixinho lá, baixinho vocal. Oi? Sim. Inclusive ali é tão na cara assim que o pai é adorado como um deus. Olha, que espírito que está operando nessas coisas aí, Patrícia? É anticristo. Então haverá justiça social, gente, a favor dos mansos da terra. Por isso que bem-aventurados os mansos, entendeu agora? Que eles herdarão a terra. Que terra, né? Está entendendo? Quando é que os mansos vão ter a terra? E os mansos vão ter a terra quando acontecer a reforma agrária. Irmão, e quando é que vai acontecer a reforma agrária? Lá no milênio. Não é o Stedley, não. Não é o Zé, não. É lá. Castigará a terra com a vara da sua boca. Quer dizer,
A vara da sua boca que é o quê? É os juízos da sua palavra, né? E com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Uau! Jesus resolve isso com um sopro. O cinto dele será a justiça. O que quer dizer cinto? Cinto é um negócio que te envolve por completo. Quer dizer, para todos os lados, em todas as direções, ele agirá com justiça, ele manifestará justiça. E a verdade será a faixa na cintura. Quem é que usava uma faixa larga na cintura? O sacerdote. Quer dizer, ele também executará a função sacerdotal. Oi? Não, assim, Jesus é o cara, irmão. Jesus é o cara, não tem para ninguém. E todo mundo que tentou se igualar a ele, ou endoidou, ou se matou, ou foi morto. Enlouqueceu. O capeta lá do anticristo entrou no pessoal ali. O espírito do anticristo entrou neles. Por quê? Porque Jesus é um só. Amém? Vamos falar aqui de algumas antevisões dos profetas com relação a esse reino, né, político, físico, terreno, né, milenar de Cristo. Então, começando com Jeremias, que anteviu, né, já falamos de Isaías, agora Jeremias, anteviu um tempo de tranquilidade, onde um renovo de justiça de Davi iria executar juízo e justiça sobre a terra. Então, quem é esse renovo, né, de justiça? É o Messias, vindo da casa de Davi. Jeremias 33:15, vamos ler. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Percebem aqui? Ele executará o juízo e a justiça onde? Na terra. Ah, não é no céu, não? Não. Por quê? Porque no céu já existe justiça. Lá não há injustiça. Né? Então você está vendo que é um reino terreno. É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Tá? Profetizou ainda a continuação da descendência davídica, pela qual viria o Messias, um descendente de Davi, para cumprir a promessa. Jeremias 33, 16 e 17. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, justiça nossa, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel. Que Jerusalém é essa? Exatamente, claro. E que dias que ele está falando? Os dias do fim, no reino milenar. Amém? Ezequiel também antecipou o cumprimento da aliança davídica, onde Davi, um título messiânico, governaria sobre eles. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel 37, 24 ao 28. Ezequiel capítulo 37, a 28. Amém? É o célebre capítulo dos ossos secos, né?
Mas do 24 ao 28 diz assim, Ezequiel 37, 24 a 28. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Você percebe que aqui o Messias ele é chamado diretamente pelo nome Davi. Então a identificação é tanta que tem momentos que o Messias é chamado de Davi na Escritura. Por isso que eu disse que Davi, e não outro, foi quem mais entendeu isso. Ele se identifica com a figura do Messias a tal ponto que o Messias é comparado, é nomeado em algumas passagens proféticas pelo nome de Davi. E Davi, por outro lado, foi uma espécie de Messias no seu tempo para o seu povo. Tipo de Cristo, exatamente. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, eles e seus filhos, os filhos de seus filhos para sempre. E Davi meu servo será o seu príncipe eternamente. E farei com eles um concerto de paz. Concerto aqui é uma aliança, que será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. As nações saberão. Você vê que aqui é um acontecimento que envolve nações. Tá? Muito bem. Oséias, Amós, Zacarias reafirmaram esta aliança. Vocês percebem que ele está começando a falar de nova aliança. E depois, mais adiante, nós vamos ver que nova aliança não é um conceito tão novo como a gente pensa, ou apenas neotestamentário do Novo Testamento, como a gente acha, e não se cumpre apenas na igreja, mas muito mais do que na igreja se cumpre em Israel. Mas isso nós vamos ver mais adiante. Então é um contrassenso dizer que não há correspondência entre antiga e nova aliança. Por quê? Porque no próprio Antigo Testamento já se proclama a nova aliança. A nova aliança ela está no Antigo Testamento, a origem dela é ali, a origem dela é na antiga aliança. Ele fala no novo mandamento de novo, dessa grande mandamento, o novo mandamento, para as pessoas, mas já está muito comum. Sabe, o pessoal estava tão distante da palavra, que já não lembrava as cartas que nós falávamos. Não é nesse sentido de memória, porque eles eram estudantes da lei. É num sentido de uma nova interpretação, uma nova abordagem. Tipo assim, olha, vocês têm um mandamento, mas a abordagem de vocês está toda errada. Entendeu? Então Oséias, Amós, Zacarias reafirmam a aliança. Olha Oséias 3, 4 e 5. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício,
sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e nos últimos dias tremendo se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Então esse período, esses vácuos históricos, como por exemplo o desaparecimento do Estado judaico, para depois reaparecer só em 1948, então todo esse vácuo histórico está profetizado aqui, né? Esse sistema que Israel vive hoje, que não é monárquico, né? Mas haverá um tempo em que buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, quer dizer, será restabelecida a teocracia, né, pela descendência de Davi, e eles então se aproximarão. E veja que Oséias fala que isso acontecerá nos últimos dias. Então Oséias está enxergando o que? Lá o milênio. Amós 9:11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Então veja que isso também tem a ver com o governo de Davi, até mesmo porque o tabernáculo era o local não só onde se prestava culto através de sacrifícios, né? Mas também o templo, o tabernáculo, enfim, era um centro também de difusão da lei. Tá? Zacarias 14, verso 4 e 9. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste ao oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Naquele dia, quando o Senhor voltar. Isso aqui está relacionado com os acontecimentos lá de Armagedon, né? Monte fendendo, povo passando pelo meio. O Antigo Testamento proclama um reino messiânico que será estabelecido sobre a terra pelo herdeiro da aliança de Davi. Devido ao seu método de interpretação literal, os judeus esperam um reino semelhante, fortemente confirmado pelas repetidas menções das escrituras veterotestamentárias. Apesar de o Antigo Testamento destacar o afastamento do homem para com Deus devido ao pecado, a era monárquica nos mostra que Deus agirá para restaurar a humanidade de sua servidão ao pecado. Então, sublinhe isso. A era monárquica nos mostra o quê? Deus agindo para restaurar a humanidade da sua servidão ao pecado. Isso se dará por meio do Messias, descendente de Davi. A ele, Deus dará um reino terreno, político e espiritual sobre Israel e as demais nações, que serão governadas pelo Messias em justiça. Amém? Então Jesus vem sim a esse mundo para reinar. Muito bem. Era profética. Aleluia. Quando nós falamos de profetas, lá no
na nossa apostila aqui do Fundamental sobre livros proféticos, eu falo bastante a diferença entre ofício, dom e ministério profético, né? São três coisas diferentes. Mas nós precisamos começar entendendo que o papel dos profetas, nesse contexto aqui da teologia do Antigo Testamento, é muito importante. Por quê? Porque eles são os grandes proclamadores dessas bênçãos futuras aí do reino do Messias. Tudo isso sempre conectando com Gênesis 12, 1 ao 3, a promessa de Deus a Abraão, que vai ampliar na aliança palestiniana, né, que é lá com a nação de Israel, na terra prometida, a Palestina, e a aliança davídica. Então veja que em Abraão ele traz a promessa da descendência, na aliança palestiniana a promessa do território, na aliança davídica a promessa do governo. Descendência, território, governo. São as três coisas que precisa para legitimar o rei. Então, se você até escrevia essa. Então, as três coisas necessárias para legitimar um rei é descendência, né? Ninguém vai ser rei sem ter uma descendência. O que mais? Território. Ninguém vai ser rei sem ter um território que ele vai governar, né? E governo, trono, né? Autoridade. Ninguém vai ser rei sem ter um trono. Que rei mais bobo é esse sem trono? Então vocês estão percebendo que a coisa começa agora a aparecer assim um grande quadro na nossa frente, né? Todas as outras alianças até aqui foi só moldura. Isso é que nem montar aqueles quebra-cabeça grande, né? Você primeiro põe a moldura, depois você faz os cantos, e aí você vai tentando achar as peças para ir preenchendo o meio, e aí começa a fazer sentido. Então todas as outras alianças foi isso. Agora, aqui na aliança profética, nós vamos preencher o meio do quebra-cabeça e vocês vão ter o quadro geral da teologia do Antigo Testamento. Amém? Por isso que é a lei e os profetas. Por quê? Porque a lei é a moldura, é o suporte, a estrutura. E os profetas é o que, Eliane? É o meio da coisa. Oi? É a essência da coisa. Através deles, não eles em si, através deles. Tá? Por isso que o ministério profético, né, o ofício profético, aliás, ele é tão importante ainda hoje. Claro que o ofício profético do Antigo Testamento é muito diferente do ofício profético de hoje, do Novo Testamento, tem as suas peculiaridades, né, diferenças, mas continua sendo importante. Por quê? Porque essa noção, vamos dizer assim, do preenchimento do quadro, né, é eles que dão. Profeta não é para embaralhar o quebra-cabeça, profeta é para ajudar a montar, e ajudar a montar a parte mais difícil. Embaralhar, profeteiro, profetada, sabe? Esses loucos aí. Então, o ofício profético, assim, aonde começou o Malaquias, o ofício profético? Deuteronômio 18, do 15 ao 18. Então, todo o ofício profético começa ali. Tá? Começa ali. O que diz? O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. Quem está falando aqui? Moisés.
De quem Moisés está falando aqui? Messias, Jesus. A ele vocês devem ouvir. Quem o povo de Deus deve ouvir? Jesus. Através de quem? Através do seu ofício profético. Então o ofício profético tem que falar de quem? Jesus. Tem que falar o quê? O que Jesus está dizendo. E eu acho muito pouco provável que Jesus esteja dizendo ou esteja sequer preocupado se o irmão está usando gravata ou não. Ou se, né? Ou se essas bobeiras que a gente vê por aí, né? Então, vamos lá. Porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Quer dizer, estou levantando aqui profeta que vocês pediram. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o plano de Deus era que todos fossem profetas, mas eles não quiseram. Então Deus continuou atuando só através de Moisés, e Moisés disse: um dia virá um semelhante a mim, assim como vocês me ouviram, ouçam e obedeçam a ele em tudo. Então, se Jesus é o padrão profético no Novo Testamento, esse padrão é prefigurado por Moisés no Antigo Testamento. E o que ele diz ali, né? Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus. Ou seja, qual é a voz que profetas têm que ouvir? De Deus. Sabe qual é o grande problema que acontece com muitos profetas? É que eles confundem a voz da sua própria alma com a voz de Deus. E aí eles ficam dizendo coisas como se Deus tivesse dito, mas não foi Deus quem disse, foi a alma deles, foi coisa da cabeça deles. Ou às vezes eles até ouvem a voz de Deus, mas no momento de processar aquilo que eles ouviram e transmitir, esse processamento está contaminado, está cheio de conceitos, costumes, tradições, preconceitos, e aí eles filtram o que Deus falou, e aí o que sai lá na outra ponta para o povo é uma mensagem toda esquisita. Por isso que o profético, ele tem que ser sim treinado, e ele tem que ser um ofício, aqueles que têm o ofício profético, maduro. Porque o que é a maturidade profética? A maturidade profética é justamente saber detectar, se vocês anotaram, maturidade profética é justamente saber detectar, tá? Esses filtros que distorcem a voz de Deus na nossa alma e eliminá-los. Maturidade profética é detectar os filtros que distorcem a voz de Deus na nossa alma, é na nossa alma que estão esses filtros, e eliminá-los. Então o que um profeta maduro faz? Ele percebe que tem coisas dentro dele que distorcem o que Deus fala, e aí então ele neutraliza isso, de maneira que ele recebe a voz de Deus, ouve a voz de Deus e imediatamente já entrega aquilo, e não deixa que aquilo saia distorcido.
Não pegaram? Pegaram? Oi? Maturidade profética é discernir os filtros que existem dentro de nós que impedem a voz de Deus e eliminá-los, que distorcem a voz de Deus. E como se alcança isso, professor? Através de unidade. Então, profetas maduros não andam isolados, sozinhos, eles andam em colegiados, eles andam em unidade. Por quê? Porque aí um companheiro julga a palavra profética do outro, porque pode ser que a palavra profética que esse outro recebeu esteja sendo contaminada por algum filtro, algum conceito, sei lá, que ele mesmo tem. E aí o outro, já tem o ditado, que está de fora enxerga melhor, né? Vai dizer, mas espera aí, será que aquela tua ideia não está influenciando nisso que você está dizendo? Por isso que eu sempre falo, o reino é corporativo. Quem quiser andar sozinho, isolado no reino, ele está afadado à destruição. Porque o reino é uma realidade corporativa. Entende, Helena? Os ministérios são singulares, que nem você, e chamado para fazer o que você tem que fazer, só você. Mas a execução disso se dará de forma corporativa. E é aí que muito ministério, ministro, pregador, professor, tal, se quebra, né? O profeta, apóstolo, sei lá, né? Por quê? Porque ele quer fazer sozinho. Vamos terminar esse pedacinho aqui. Ah, tá, então peraí. Então, é que eu me empolgo aqui, então peraí. Então o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que disseram: farei com que você se levante do meio dos seus irmãos, farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará tudo que eu lhe ordenar. Amém? Então, marquem aí. Na próxima aula eu vou continuar então desse parágrafo aqui, né? Página 80, slide 335, pessoal. Página 80, slide 335. A era profética, para a próxima aula.